Oi, gente, tudo bem? Preparei essa videoaula para vocês para que vocês possam fazer uma revisão do conteúdo que nós vimos, foi sobre potenciação em regras, tá? Para que vocês possam revisar essa aula que nós tivemos ao vivo, tá? Então, para aqueles também que não conseguiram entrar na nossa conexão por motivo da internet, aí também vai ajudar vocês bastante aí para tirar dúvidas, tá certo? Marque aí a página 66 para realizar as atividades após ao assistir o vídeo, tá bom? Vamos lá. Então, potenciação foi nosso conteúdo antes do decreto. Então, potenciação. Coloquei aqui um exemplo que perceba que eu tenho período e número de voltas. Ari é um atleta que ele está começando a programar o condicionamento físico dele para umas competições escolares municipais. Veja que ele programou em 4 semanas. A primeira semana ele deu 2 voltas, na segunda semana 4 voltas, na terceira semana 8, na quarta semana 16. Percebam que na primeira semana ele realizou 2 voltas. Na segunda semana ele dobrou o número de voltas, então 2 vezes 2, 4. Na terceira semana ele triplicou o número de voltas, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E na quarta semana ele quadriplicou, então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Veja que esses pontinhos é uma representação do símbolo da multiplicação. Então, quando vocês verem um pontinho, é também uma forma de multiplicar, tá certo? E o que isso vai ter a ver com a potência? Porque a potenciação é uma multiplicação de mesmo número, tá? Numa sequência. Então, aqui, ó, 2 vezes 2. O número 2 é o que repete, ele está repetindo 2 vezes, tá? No outro exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Veja que o número que se repete é o 2 e ele está repetindo 3 vezes. E na quarta volta, no terceiro exemplo, eu vou ter o número 2 que se repete 4 vezes. A palavra fatores quer dizer um número, tá? Um número dentro da multiplicação, um número que se repete multiplicando. É que nós temos o número 2 é o que repete, ele repetiu 2 vezes. Então, eu escrevi ele em forma de potenciação. 2 elevado ao quadrado ou 2 elevado a 2. No segundo exemplo, eu tenho o número 2 3 vezes. Então, o número 2 repete 3 vezes. Então, a leitura será 2 ao cubo. E no terceiro exemplo, eu tenho o número 2 que se repete 4 vezes. Então, 2 elevado à quarta potência. A potenciação é uma operação, tá, que vocês aprendem a partir do 6º ano, vai até o médio, tá? Vocês vão sempre relembrar desse conteúdo, tá? É novo para vocês, mas quando vocês começarem a praticar, vai ver que é bem legal para resolver. Sempre vai envolver multiplicação, certo? Além da adição, subtração, multiplicação e divisão, a potenciação também é uma operação da matemática. Aí, potenciação indica a multiplicação de fatores iguais, indica a multiplicação de mesmo número igual, na verdade, né? Quanto é 5 ao cubo? A menina está pensando. 5 ao cubo quer dizer que o número 5 deverá repetir 3 vezes. Como é que multiplica? Sempre na sequência. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Vamos para as cores. Eu coloquei cor azul, vermelho, laranja e verde. O 5 está representando um termo que a gente vai chamar ele de base. É aquele algarismo, quando ele é a base, é ele que vai ser repetido. 125 é o resultado, então a gente chama ele de potência. E o 3, que vai dizer quantas vezes o número deve ser repetido. Veja que o 5 deveria ser repetido 3 vezes. Então, 3, ele é chamado de expoente, é o que vai indicar quantas vezes ele deve se multiplicar. Então, 5 ao cubo é 125. Vamos para a leitura. A leitura temos expoente 2, devemos ler ao quadrado, expoente 3 ao cubo. A partir do expoente 4, vamos ler o número em forma de ordem, usando a palavra potência. Então, quarta potência. Se for 5, quinta potência. Se for 8, oitava potência. Se for 10, décima potência. Então, a leitura é 7 ao quadrado, 5 ao cubo, 3 à quarta potência, 2 à quinta potência e 4 elevado à oitava potência.
Algumas regrinhas que a gente vamos verificar, a gente vai ver agora, é quando for usar, quando tiver expoente zero, tá? Esqueça a letrinha A quer dizer qualquer número que eu possa encontrar, colocar, possa ser do zero ao infinito. Então, ó, se eu escrevo e leio 3 elevado a zero, zero na matemática não vai ter valor. Então, a resposta sempre vai ser 1. 3 elevado a zero é 1. 5 elevado a zero é 1. 6 elevado a zero é 1. 4 elevado a zero é 1. Percebam que o zero, tá? Quando ele estiver lá em cima, chamando ele de expoente, a resposta será 1. A partir do 1 é que podemos ter um cálculo, uma resolução. Exemplo, e quando o expoente for 1, o resultado será ele mesmo. Percebam que eu tenho aqui, ó, 4 elevado à primeira potência, 1988 elevado à primeira potência, 7 elevado à primeira potência e 2 elevado a 1, né, ou à primeira potência. 4 elevado a 1 é o mesmo que eu dizer para vocês. Quanto é 4 uma vez? 4. 1988 uma vez. 1988. 7 uma vez. 7. 2 uma vez. 2. E quando a base for 1, vamos modificar. É o inverso, tá? Do anterior aqui, ó. Eu tenho 4 elevado a 1, é diferente de 1 elevado a 4. Quando eu digo 4 elevado a 1, quer dizer que o número 4 deve ser repetido uma vez. Será ele mesmo. Mas quando for 1, 4 vezes, eu tenho 1, 1, 1, 1. Vou multiplicar. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Sempre a resposta vai ser 1. Por quê? O número 1 multiplicado por ele mesmo sempre será o resultado igual a 1. Tá? Aqui, ó. 1 5 vezes, 1. 1 10 vezes, 1. E assim sucessivamente, né? Lembra aquele exemplo que eu falei na sala? Quanto é 1 elevado a 2020? O aluno repetiu o número 1 2020 vezes para chegar e o resultado deu igual a 1. Caso, uma observação, tá? Quando não tiver expoente escrito, o número está elevado ao expoente 1. Como assim? Vamos dizer que só tem o 4 aqui, não tem esse algarismo 1. Ah, não tem expoente, o que é que se faz? Acrescenta com a canetinha e com o lápis, tá certo? São observações, dicas também para vocês. Vamos resolver essa atividade online comigo. Em 7 ao quadrado é igual a 49. Quem é a base? Quem é o algarismo que deve ser repetido? Quando eu digo 7 ao quadrado, é 7 duas vezes. Então, é 7 vezes 7, 49. Quem é a base? 7. Quem é o expoente? O expoente é aquele número que vai dizer quantas vezes o 7 deverá ser repetido. Então, o 7 foi repetido duas vezes, então ele é o expoente, que é o resultado 49. Segunda questão. 2 elevado à quinta potência, 32. É o número 2, 5 vezes. Então, 2 é o número que vai se repetir, chamaremos de base. E o expoente, que é o 5, que está dizendo quantas vezes ele irá se repetir. Então, o número 2 deve ser repetido 5 vezes. Então, 5 é o expoente. Que é o resultado 32. Por que 32? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Vamos para agora. Como é que podemos escrever em base e expoente? O número que se repete na multiplicação é a base. Quantas vezes ele for repetido é o expoente. Então, letra A. O número 4 é o que repete, ele está repetindo duas vezes. Letra B. O número 5 é que repete, ele está repetindo 4 vezes. Letra C. O número 1 é que se repete, ele está repetindo 5 vezes. E o número 8 é o que repete, ele repete 6 vezes. Então, leitura: 4 ao quadrado, 5 à quarta potência, 1 elevado à quinta potência e 8 elevado à sexta potência, né? 5 à quarta potência ou 5 elevado à quarta potência, tá certo? O número 4 aqui repetiu duas vezes. O número 5 aqui repetiu 4 vezes. O número 1 é que está se repetindo, repetiu 5 vezes.
O número 1 é que está se repetindo, repetiu 6 vezes. Vamos entender agora. Quanto é 1 300 vezes multiplicando? Vai dar 1. Imagine você repetir um 1 300 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, chegará a 1. Letra B. O número 12, 2 vezes. 12 vezes 12, 144. Regrinha. Apareceu o expoente zero, ó. Então, a resposta é 1. Letra D. O número 2, 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 32. Letra E agora. O número 0, 3 vezes. 0 vezes 0 vezes 0. A resposta será 0. E a letra F. Quanto é 108 elevado a 1? Ou elevado à primeira potência? 108 uma vez, 108. Até aqui alguma dúvida, meus amores? Então, finalizamos aí a nossa videoaula, para que vocês possam depois revisar, tá? Realizar a atividade, principalmente da atividade, que é primordial para praticar e absorver o conteúdo, tá? Vocês têm a atividade da página 66. Na plataforma tem uma atividade para vocês também praticarem sobre potenciações e regras. Deixei uma atividade de propriedade, mas não é para fazer agora. Só após a minha aula ao vivo, né? E a minha aula gravada para que vocês possam seguir o passo a passo. Tá certo? Um beijão. Saudade de vocês.